Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você já pensou em como Deus será exaltado, operando na sua vida aqueles livramentos, aquelas manifestações de graça que você tanto espera? Isso é importante. Como Deus é glorificado, é claro, você é abençoado, você é livrado do mal, você é protegido, você é cuidado. Os benefícios virão para você. Você sabe, por isso que você pede: ó Senhor, me ajuda, ó Senhor, me abençoa, ó Senhor, cuida, ó Senhor, livra. Mas pensou quando vai pedir e clamar a Deus pela salvação dos males da vida, deste mundo que jaz no maligno, em como Deus é ou será exaltado? Isso é importante. De tal modo que o salmista, no Salmo 108, versículos 5 e 6, diz assim: Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Observe que o salmista faz uma associação entre a salvação dele, que aí nesse caso é o livramento dos males. Não está necessariamente pensando na salvação eterna, ainda que possamos entender que também esteja relacionado. Mas muitas vezes os salmos estão orando pensando em coisas que estão acontecendo de fato. E ele associa o operar de Deus, a salvação de Deus em relação às necessidades da vida, ele associa à exaltação do Senhor. Isso é importante. Porque o ser humano ele é egoísta por natureza. E como ele é egoísta por natureza, ele está sempre pedindo o que é bom para ele. Todavia, o salmista mostra que a exaltação de Deus é um benefício para nós. Por quê? Porque nós esperamos em Deus. E que Deus é exaltado quando ele opera a sua salvação graciosamente em nós. Ou seja, nós podemos e devemos orar para que Deus seja glorificado no operar dele. Tanto que o Salmo 67, que algumas vezes nós já citamos, ele diz o seguinte: ele diz no finalzinho dele, no versículo de número 7: Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ou seja, o agir de Deus operou o poderoso no meio do povo dele, manifesta para o mundo a glória dele. Bom, podemos ver isso na história do próprio povo de Deus. Nós vemos desde o início que todas as vezes que o povo clamou e Deus operou, o nome dele ficou conhecido. E ficou conhecido de tal forma que quando Israel sai do Egito, com toda aquela manifestação da glória, do poder, nós vemos que o nome de Deus ficou conhecido por toda a região. Israel ia andando e por onde passava, pessoas já tinham ouvido falar de como Israel saiu por meio de uma manifestação de poder, de glória de seu Deus. Tanto que os povos que estavam pelo caminho por onde Israel passava ficaram com medo de mexer com Israel. Ó, não vamos mexer com esse povo. Vocês viram o que o Deus deles fez com o Egito, que era uma potência, a nação, poderíamos dizer, da época mais importante, poderosa em exército, e que escravizou com tirania, com dureza o povo de Israel. Vocês viram o que o Deus deles fez? Como manifestou tamanho poder? Então, a manifestação do poder de Deus para salvar o seu povo fez com que Deus fosse glorificado entre todos. E por onde Israel ia passando, as pessoas iam lembrando o que Deus havia feito graciosamente e poderosamente na vida daquele povo, o povo de Israel. E assim a história de Israel vai testemunhando o operar de Deus em todo o caminho por onde ele vai. Ou seja, a salvação de Deus, o livramento, o abençoar o seu povo, redunda na glória do próprio Deus. E, ou seja, Deus, quando quer glorificar o seu nome, ele opera a salvação poderosa e graciosa na vida de seu povo. Portanto, quando nós clamamos, glorifica teu nome, Senhor.
Exalta o teu nome manifestando o teu poder salvador, teu poder redentor, manifestando, Senhor Deus, a tua santidade, a tua justiça, teu amor. Então, tem intimamente relacionado a salvação de Deus com a glorificação de Deus. Ou seja, Deus salva o seu povo e glorifica o seu nome. Portanto, a gente deveria pensar de forma menos egoísta, né? Ó Deus, ajuda-me, dá-me, preciso. Não. Ó Deus, glorifica teu nome na minha vida. Como é que o Senhor glorificará o teu nome na minha vida? Quando nós aprendemos a associar, a nossa oração, ela se torna uma oração mais agradável a Deus. Porque a gente não está só pedindo alguma coisa. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Pensando apenas na satisfação de nossas necessidades. A gente estará orando, Senhor, glorifica teu nome, porque precisamos de ti. Manifesta teu amor, tua bondade, tua graça, tua compaixão, teu perdão, tua justiça, tua santidade, teu poder e assim por diante. Ou seja, nós não estamos apenas pedindo nossas necessidades, sabendo que nós temos necessidade de Deus constantemente. Nós estamos clamando pela manifestação da glória de Deus, como o salmista no Salmo 108 que nós estamos lendo. E essa manifestação vai ser vista ao longo da jornada toda mesmo. De tal modo que Jonas, por exemplo, que fugiu para Tarsis quando deveria ir para Nínive, o seu caminho deixou um rastro de testemunhos da glória de Deus. Ele fugiu e aí foi para um barco, indo em direção oposta a Nínive, e lá Deus vai buscá-lo. E aí aquele tempestade todo, aquele temporal, os marinheiros amedrontados, apavorados porque eles vão naufragar, o negócio está de um tamanho já insuportável, eles não estão mais conseguindo lidar com a fúria do mar. E então eles vão a Jonas. Jonas revela que é profeta, conta que estava fugindo de Deus. E então eles têm o testemunho da glória de Deus. O clamor deles pela salvação manifestará a glória de Deus. De tal modo que quando eles lançam o profeta ao mar, porque ele disse que era o único meio de parar a fúria do oceano, eles veem instantaneamente a salvação de Deus. Deus simplesmente para a fúria do oceano. Ou seja, era exatamente o que ele tinha dito. Há um testemunho, e naquela mesma hora, todos os marinheiros que eram idólatras, que tinham suas religiões, eles se convertem ao Deus de Israel. Deus salva e glorifica seu nome. Manifestou ali tamanho salvação que eles temeram a Deus e glorificaram a Deus pelo poder que ele tinha sobre o mar. E eles eram marinheiros, isso para eles era muito importante. Então, veja a primeira manifestação, o testemunho de Jonas, para por onde ele ia, a salvação de Deus ia glorificando o nome de Deus. E aí ele é engolido pelo peixe e fica naquele peixe durante aqueles 3 dias e ali ele clama ao Senhor. Outra vez a salvação de Deus, livrando o profeta da morte, fez com que ele se humilhasse diante de Deus, reconhecesse seu erro e clamasse por misericórdia. A salvação de Deus redundou na proclamação da glória. Agora ele vai proclamar a Nínive que a palavra que Deus havia ordenado. E em todos esses rachos está a salvação de Deus proclamando a glória de Deus. E aí, por fim, Nínive se converte com a pregação. Uma cidade que ele esperava que não se convertesse, se converte a Deus e não é destruída. Todos, inclusive reis, se humilham diante de Deus. A salvação de Deus, proclamando a glória de Deus. E assim, todos, inclusive o profeta, viram que a redenção do Senhor, antes de tudo, proclama a glória do próprio Deus, a sua misericórdia, seu amor, sua bondade, sua compaixão. Portanto, é como disse o salmista, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde. Senhor, responde-nos. Responde-nos glorificando o teu nome, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos engrandecendo o teu nome, Senhor. Manifesta teu poder que salva, que julga, que perdoa, que livra e assim por diante. Manifesta teu poder, glorifica teu nome. Por isso você não pode ficar calado.
quando Deus manifestar a sua salvação na sua vida, quando Deus operar na sua vida, e aí, claro, principalmente a conversão, as coisas também pequenas da vida, quando Deus manifesta o seu poder e graça na sua vida, você tem que testemunhar. Porque a própria manifestação da salvação, do perdão, do poder de Deus na sua vida é a glorificação de Deus. E você deve contribuir com isso, ou seja, seu papel é manifestar isto de forma pessoal, direta, porque o propósito de tudo que Deus faz é glorificar o seu santo nome, porque Ele é digno desta glorificação. Portanto, quando orar, não ore assim apenas, eu quero. Ore assim, Senhor, glorifica teu nome na minha vida, porque inclusive você vai direcionar suas orações. Você não vai orar, por exemplo, coisas que você vai saber, não, Deus não vai ser glorificado nisso. Você vai pedir a Deus coisas que glorificam o seu nome. Quando você não souber, Senhor, eu não sei o que fazer sobre isso. Eu não sei como tratar com esse problema. E o Senhor tem que ser glorificado na solução. O Senhor tem que ser engrandecido. Eu vou dar testemunho dizendo, o Senhor operou grande livramento. Então, Senhor, o que eu peço? Dá-me sabedoria. A palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dará satisfatoriamente. Então, peça sabedoria. Deus, o que eu oro? O que eu peço? Para que, quando acontecer, o teu nome seja glorificado. E aí o Espírito do Senhor dirigirá a sua vida pela palavra para que você possa orar como Deus quer e então glorificar o nome dele em sua oração. Você se alegrará e Deus será engrandecido e todos receberão testemunho da glória deste Deus tão bom que ouve as orações dos seus pequeninos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Há muitos momentos na vida de teu povo que teu povo pode não saber como orar, porque há muitas necessidades diferentes, Senhor Deus, das mais comuns às mais estranhas e inusitadas. Pedimos que nos dê sabedoria para nós orarmos como o Senhor quer e pedirmos tudo aquilo que vai glorificar o teu nome, porque precisamos de tua salvação diariamente. Salvação deste mundo que jaz no maligno, a salvação do pecado, a salvação, Senhor Deus, de tudo aquilo que vem contra nós. Então, dá-nos sabedoria para orar como convém e pedir, Senhor, que Tu operes com poder e graça, salvando-nos para a Tua glória de todos esses males. Receba a nossa oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.